Boa noite a todos, todas e todes. Estamos dando início aqui ao painel 3 da Key Mentoring Week. Dessa vez o tema será startups, um mercado que vem batendo recordes em cima de recordes. Somente no Brasil, o número de startups vem crescendo em média 30% ano. Só que também assim, o número de startups que fecham também é grande. Mas hoje temos mais ou menos 13 mil startups no Brasil, demonstrando que o Brasil é um grande centro digital. Esse encontro é realizado pela Octa São Paulo, Consulado da Coreia do Sul, em São Paulo, Associação Brasileira de Coreanos, com apoio da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo, da Banca Librock Camargo Advogados, a LBCA, do Instituto do Capitalismo Humanista e da Associação dos Bolsistas Coreanos. Eu sou a Santa Maria Silveira, gerente de conteúdo da LBCA, e vou ser aqui a mediadora desse encontro. Conosco hoje temos o Dr. Yoon-Kee Lee, que é presidente da Octa, sócio fundador da LBCA, membro efetivo da Comissão de Relações Internacionais da OAB e diretor-tesoureiro do Instituto do Capitalismo Humanista. Ele vai atuar aqui como um nosso parceiro aqui na mediação. Pitaqueiro, né, Santa? Você é o pitaqueiro. Os nossos mentores convidados de hoje são Mateu Kim, founder e CEO da Roupa, Carolina Nagaoshi, Capital Marketing da Mirai Asset, a Diana Chang, Head de Commercial da Loop, e o Jai Lee, que é coordenador aqui do Key Mentor e sócio da Clave Fintech. E para abrir esse terceiro painel da Key Mentor Week, temos um convidado especialíssimo, que conhece absolutamente tudo de startup, que é o Semi Kim. Ele é da Innovation e Partnership da Voit. Muito boa noite, então, Semi, seja bem-vindo. E eu queria que você pudesse contar para a gente aqui como foi sua trajetória profissional e como as startups entraram na sua vida. E por que você afirma que startups são agentes de transformação? Semi, antes de você falar, inclusive, se você puder enfatizar essa última movimentação na sua carreira com a Nebula, seria muito legal, viu? Tá. Até fazer uma atualização, eu saí aí do Voiter, assumi a posição de diretor da Nebula, que é uma catalisadora de startups muito focada no público de PME e franquias. Tá? Então, atualmente eu toco isso e estou como aí diretor de startups da Octa e founder de uma consultoria chamada Forma ID, que é uma consultoria de fundraising e M&A de startups. Tá? Eu atuei assim 16 anos no mercado financeiro antes de efetivamente sair da parte financeira e migrar para esse mundo de startups, mas foi uma transição bem natural. E como você falou, Santa, o mercado de startup ele tem crescido exponencialmente, né? E desde que eu entrei no mercado financeiro, peguei 2 anos bons, 2006, 2007, mas desde 2008 o mercado financeiro tem caído, né? E mesmo assim eu insisti nesse mercado por muito e muito tempo, não para desanimar a Carol, que ainda continua no mercado financeiro, mas é um mercado que constantemente tem caído. E depois de ter migrado, eu primeiro migrei para inovação e depois eu migrei para startups. Eu tenho pegado dois ciclos aí muito positivos de crescimento e para os jovens que estão ouvindo, essas alternativas que a gente tem de pegar ciclos em crescimento em vez de ciclos estabilizados ou em declínio é muito bom para a carreira, principalmente para quem quer crescer rápido, tá? Mas antes até mesmo de falar de startup, de como eu parei lá, talvez fique a dúvida do que é uma startup, né? Então, eu estou dando uns cursos aí para uns executivos e a primeira pergunta que eles fazem é o que é uma startup, né? Então, uma startup normalmente é uma empresa iniciante que tem duas coisas. Ele alia inovação e escalabilidade. E aí, o fato de ser escalável faz com que
tenha por trás uma tecnologia, tá? Mas nem sempre é necessária a tecnologia por trás, mas em 99% dos casos tem a tecnologia, tá? E aí, pensando na atuação do jovem nesse mercado, eu acho que, por ser uma empresa iniciante, você acaba aprendendo de tudo, né? No começo da minha carreira, eu trabalhei numa startup, né? Que não era uma startup, era um provedor de e-mail, por acaso, de um coreano, chamava GoGo. Era gogo.com.br. E aí eu fazia tudo, né? Bizarramente tudo, porque a empresa era pequena, iniciante. Isso para a carreira é bom, para dar uma visão do todo que você está fazendo. Quando eu trabalhei no Itaú BBA, você só tem a visão parcial do que você faz como um todo. Você não sabe nem o resultado do seu trabalho, né? É bom para te ensinar processos, mas não é bom para te mostrar o todo, né? Então, uma startup é muito bom para você enxergar do começo até o fim como surgem, o que é feito, de onde vem e para onde vai o seu produto, tá? A inovação em si, ela traz muito aprendizado, né? Constantemente você está aprendendo. A verdade de hoje não é a verdade de amanhã, e todo dia surge uma teoria nova, uma base nova, e a startup é muito assim, teste, erro, aprendizado, teste, erro, aprendizado. Vocês vão perceber na história de vida dos palestrantes aqui que isso é muito comum numa startup, o que te faz, antigamente, na nossa época, né, era certo e errado, né? Hoje já não tem muito certo e errado, né? Hoje é o está certo e está errado, mas e essa adaptabilidade que você consegue é muito importante. Então, para o jovem, é um mercado bem interessante por causa disso. E a escalabilidade porque te dá um baita potencial, principalmente de upside, né? Antigamente, o mercado financeiro era salário baixo, bônus alto, vamos trabalhar pelo bônus. E o mercado de startups, se você encontra uma startup interessante e cresce nela, o seu upside é bem grande, porque tem equity envolvido, coisa que em bancos tradicionais, o Itaú BBA está começando a partnership agora, depois de 1000 anos aí, né? Uma startup já nasce assim, né? Já nasce com esse sentimento. E pensando no mercado, é um mercado em crescimento, é o fazer diferente, né? É o construir junto, e isso é muito interessante até para a sociedade, né? Porque ele confronta algumas verdades e principalmente porque ele foca no cliente, ele resolve uma dor, e normalmente as empresas elas não têm essa visão client-centric, coisa que a startup nasce com essa visão, nasce com uma visão de resolver alguma dor que o cliente está tendo e bota sempre o cliente no centro, tá? Então, para quem gostaria de saber o que é uma startup, eu acho que deu para dar uma boa resumida. E o meu mundo foi muito mercado financeiro. Eu cheguei num ponto do mercado financeiro que eu vi que eu ganhava dinheiro, mas não era feliz. Fui procurar algo que me deixasse mais feliz. Migrei para a inovação. Comecei fazendo, na época, saí do Itaú BBA, fui para o Itaú, para uma área que o Alfredo Setúbal criou, que estava 10 anos como único polo de inovação do banco. Passei 2 anos lá, aí me chamaram de volta para o Itaú BBA para criar uma área de inovação lá. Então, ajudei nessa criação. Fazia parte de tendências, que é bem legal, que é antecipar o futuro, mostrar tudo que está acontecendo. E nessa época, comecei a entrar no mundo de startup, porque quem está movendo o futuro é quem está se mexendo para que o futuro não seja igual ao presente. E aí as startups entraram na minha vida, ou eu entrei na vida das startups, né? E aí eu comecei a acessar, quis aprender, virei membro do GV Angels, hoje eu sou do comitê de seleção, entrei como conselheiro na FGV Ventures, como conselheiro em outras 2 aceleradoras, e uma aceleradora lá de fora, e comecei a fazer os primeiros investimentos, até que eu notei que não tinha muita gente que ajudava a startup a fazer captação. Então, eu fui testar esse modelo de negócio, comecei ajudando algumas startups do Cuba a fazer captação, vi que tinha mercado, que realmente era uma dor das startups, e aí desde então, já devo ter feito aí umas 40, 50 captações. Eu vi também que tinha um mercado aí interessante de secundária de startup, operação estruturada para startup, que ninguém atendia, porque a área de IB, de operação estruturada, ela queria ganhar muito dinheiro,
Eu já não tinha essa ambição, então eu comecei a ajudar as startups que não têm muito dinheiro em troca de equity. E aí comecei no mercado secundário, comecei a fazer M&A de startup. Hoje eu estou no meu, sei lá, quinto M&A agora, o que também é um mercado bem interessante. Eu não vou dizer que tem dinheiro na mesa, porque eu cobro equity, mas eu acredito muito que meu equity um dia vire dinheiro. E aí que está também a aposta que você tem nesse mercado, sabe? Uma empresa tradicional quer cobrar um dinheiro mensal, mais um fee de sucesso bizarro, eu vim com o modelo de acreditar no negócio, e por isso acabei entrando, tá? Então, hoje eu tenho uma carteira de investimento em startups, eu deve ter umas 20 startups de todos os segmentos que vocês podem imaginar. Aí está uma filosofia minha de quando eu trabalho para um segmento que eu não conheço, eu não cobro, eu cobro equity só. Quando eu trabalho para um segmento que eu conheço muito bem, por exemplo, fintech, eu cobro dinheiro, tá? E aí, por causa disso, eu tenho aprendido muito, eu tenho entrado em todo o que é mercado que vocês podem imaginar, desde tecnologia, IoT, AI, até HR Tech, Health Tech, Fintech, Retail Tech, Autotech. Então, vocês vão descobrir muitas techs aí durante a palestra de hoje, Open Banking, né? Aí com o Jai. E eu acho que, de recado aí para o jovem, é um mercado super interessante, é um mercado que, incrivelmente, as pessoas não conhecem. Então, se eu for pegar uma curva de crescimento, o life cycle, ele está bem no comecinho, está longe de estar estabilizado. Então, se vocês querem um mercado para vocês entrarem e aprender rápido e crescer, talvez seja um mercado bem interessante. Não é um mercado maduro, é um mercado que abre bastante oportunidade. Eu enxergo aí esse mercado crescendo ainda pelos próximos 5, 7 anos. Então, eu acho que para vocês jovens que querem embarcar, é um mercado bem interessante, de crescimento rápido, curva de aprendizado bem íngreme, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição para ajudar vocês, tá? Maravilha, Semi. Agora eu queria saber de você qual segmento aí é mais promissor para os jovens já ficarem antenados. É fintech mesmo? Ô, Semi, eu queria completar. Assim, eu vou dar uma de jovem. Assim, eu quero ingressar no mercado, tá? É claro que quero crescer, mas antes eu preciso entrar em algum lugar. Dá a dica aí onde eu posso bater a porta. Olha, voltei com 18, 19 anos. Porque é o presidente falando. Tô brincando. Para você conhecer incrivelmente esse mercado, ao contrário da minha época, assim, que mercado financeiro e tal, que você não tinha com quem falar, todo mundo tem esse sentimento de give back. Você acessa o mercado, faz crescer e você quer ajudar as pessoas. Então, eu recebo aluno das universidades, eu recebo gente no meu LinkedIn mandando mensagem para marcar um bate-papo, e 95% dos casos eu consigo agendar, sabe? É uma agenda muito aberta e eu garanto para vocês que o Maté, o Jaime, a Carol, o mercado em si é um mercado muito aberto para ajudar esses jovens, tá? Então, o primeiro ponto é procure uma pessoa e não tenha medo de mandar uma mensagem para ela, um cold call, porque normalmente funciona incrivelmente, tá? Coisa que eu nunca podia chegar para você no mercado financeiro e falar, manda uma mensagem lá pro presidente do banco e pede um café com o cara, sabe? É outro mundo, tá? É um mundo onde as pessoas estão mais suscetíveis a aceitar conversar com você, tá? E quando você fala assim, qual que é o mais promissor? É uma ótima pergunta, porque os mercados são diferentes. Então, por exemplo, o mercado de health tech é um mercado mais demorado, né? Porque qualquer aprovação na Anvisa requer muito esforço e muito trabalho. Só que uma vez que você acerta, ele tende a ser um mercado bilionário, assim, tipo, é um mercado muito, muito grande. Normalmente os valuations são maiores, normalmente a porrada que se dá para uma empresa de sucesso é muito maior. A fintech, ela é muito mais fácil de escalar e o valuation é muito mais fácil de calcular. Ao contrário de uma retail tech, que muitas vezes está queimando caixa, em busca de market share. Aí você fala assim, pô, qual que é a melhor? Todas no final, eu falo assim, né? O jovem me pergunta, o que eu faço da vida? Fala, qualquer coisa que você fizer, que você realmente tiver paixão, você vai crescer e vai funcionar, sabe? Aqui é a mesma coisa, você tem que ter paixão pelo negócio, e tudo pode dar muito dinheiro, tá? Mas
Óbvio que alguns são mais competitivos ou mais trabalhosos do que outros segmentos. Um segmento interessante, Autotech. Tem muitas? Não, por isso que é interessante. Tá o caos? Tá o caos. E quanto mais caos tiver, melhor, porque a startup consegue criar mais valor e dessa forma consegue crescer mais. Mas tem dinheiro em Autotech? Tem menos dinheiro, porque as pessoas estão menos acostumadas a isso. E esporte tem muita oportunidade. Tem muito dinheiro? Não, não tem. Assim como pouca gente investe em futebol, porque o cara tem que ter uma predisposição para tal, e esporte também o cara tem que ter uma predisposição. Um investidor comum, ele sabe ver números, então ele gosta de fintech, gosta de health tech, mas aí quando você fala esporte, o cara fala, não, não entendo nada de game, game é coisa para jovem, é mais difícil, só que é um baita do mercado que lá fora está crescendo bizarramente e aqui tem um caminhão de oportunidade e as pessoas ainda não estão enxergando. Então, sugestão, vai em mercado, sugestão para ganhar dinheiro, né? Ou para apostar, vai em mercado que ainda não está explorado. Sugestão para aprender, vai em mercado que está muito bem explorado. Porque daí você já aproveita o crescimento, já tem várias startups para você comparar, e aí você consegue aprender mais rápido. Mar azul e mar vermelho, né, Santa? Pois é. Tá ótimo, então, Semi. Aí você fica com a gente aqui para a rodada final de perguntas. Combinado. Então, eu estou passando aqui para o Matheus Kim, lembrando que as startups brasileiras, só nesse primeiro semestre aqui, faturaram 5,2 bilhões. Aí eu queria saber agora do Matheus, como é que foi na sua vida essa história que o Semi falou? Teste, erro, aprendizado. Como é que foi para você? Dos 5 bilhões, Matheus? Boa noite, bem-vindo. Ô, Matheus, é assim, ó, eu, com a minha limitação de advogado, com pensamento um pouco mais, eu diria, 90 graus de um lado, 90 graus do outro, que forma um quadrado, né? Eu queria que você falasse numa linguagem que todo mundo pudesse entender o que é o teu negócio, tá? Vai chover em inglês, mas a gente vai a gente vai decifrando. Vou tentar ser simplicidade é o que eu sempre tento buscar, né? Que na verdade a startup é isso, é você achar um problema um ambiente caótico e trazer uma solução simplista para pegar essa oportunidade dentro do caos, né? Então, primeiramente, agradecer o convite aí. Eu sempre fico nervoso essas horas aí, mas daqui a pouco começo a me soltar aí. Agradecer a todos os envolvidos aí, desde segunda assistindo essas mentorias. Para mim, eu entendo que foi uma mentoria até para mim, muito conteúdo bom. Vou poder falar um pouco de como eu comecei toda a jornada da minha vida, assim, para ver se consigo ajudar a galera aí, orientar para uma escolha de um futuro, né? Eu nasci, meus pais tinham uma confecção pequena lá no Bom Retiro. Quando eu comecei a trabalhar lá desde 16 anos, e sempre gostei de confecção. Eu olhava meu pai fazendo as coisas, gostava de confecção, por mais que era pequena que ele fazia. Gostava também porque quando eu estava querendo prestar vestibular, eu olhava assim o pessoal magistrado, o pessoal que tinha que estudar muito para entrar nas grandes corporações. Eu falava, mano, eu não vou conseguir ser engenheiro. Eu tinha umas limitações assim, de estudo, eu não gostava de estudar, a realidade é essa. Então, o gostar... Não fala isso, rapaz. Os papais ficam bravos, mamães também. Sim, mas a minha realidade era essa, né? Então, eu estudava para tirar 5, eu estudava para passar de ano, eu estudava para fazer o mínimo que tem que ser feito. Mas depois vai ter uma reviravolta essa parte de estudo aí. Então, eu entendi que confecção... Eu olhava também, eu tinha muitos professores de aula particular que faziam engenharia e medicina e depois acabavam trabalhando em confecção, sabe? Talvez falta de resiliência, talvez falta de oportunidade, talvez falta da saúde mental naquele momento daquela pessoa, ou foi só uma passagem. Eu não conseguia olhar o big picture aonde a pessoa queria ir com tanto estudo, né? Então, vou fazer administração, tocar a confecção aí do meu pai e tocar o terror aí. E eu pensava, filho de peixinho né? Acho que precisa pegar a confecção do meu pai, trabalhar legal, eu vou conseguir crescer ela. Aí eu botei a primeira meta na minha vida. Eu acho que essas coisas de meta é bem interessante, porque coincide muito com o pessoal de segunda e terça. Os caras queriam carreira pública, botavam a meta, estudavam, varavam noites para
atingir a meta. Eu botei uma meta bem tangível para mim, porque talvez eu era um pouco inseguro da minha parte, questão principalmente de estudo. Eu botei assim, eu vou com meus 26, com meus 16 anos, eu falava, com meus 26 eu quero, trabalhando na confecção do meu pai, ou ter uma confecção própria, ou trabalhar em qualquer outra confecção e estar casado. Essa era a minha meta de vida, assim, no começo da minha juventude. Casei com os 26, tive uma oportunidade lá, meu pai acabou me ajudando a abrir a minha própria confecção, foi uma confecção bem pequena, menor que a dele ainda, e comecei a minha carreira trabalhei em outras empresas, né, dos 20 aos 26 anos, mas com 26 eu consegui montar a minha confecçãozinha. Foi engraçado, porque atingi minha meta, então para mim aquilo era a meta de vida, eu não comecei a andar de lado, não trabalhar muito, aquele só passar de ano de novo começou a vir em mim. E aí minha esposa, obviamente, né, começou a me pressionar um pouco, falou, vamos trabalhar um pouco aí, Matheus. Falei, vamos. Se aos 16 anos eu botei meta que em 10 anos eu conseguiria alguma coisa, uma meta tangível, eu botei uma outra meta tangível para os meus 28 aos 40 anos. E eu botei dinheiro. Falei, eu quero ganhar dinheiro com a minha confecção. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre processos operacionais, comecei a pesquisar de tudo quanto é forma para ver como eu melhoraria os processos da minha empresa, a questão de gestão de pessoas, tudo. Comecei a estudar muito sobre isso. E aí, onde eu falo da reviravolta, que eu comecei a estudar um pouco mais tarde pela necessidade, né? Então, quando eu botei meta dinheiro, aí comecei a trabalhar feito um louco lá. Então, minha meta era atingir aos 40. Hoje eu estou com uns 41, né? Mas em 5 anos eu consegui atingir. Então, meus 33 anos eu consegui atingir o dinheiro que eu tinha colocado como meta. Dali em diante, acho que deu uma mudada na minha vida, porque quando eu atingi aquele dinheiro, legal, muito bom ter dinheiro. É importante também você botar qualquer meta que você acredita que seja tangível. Mas ali perdi a graça. Eu falei, vou botar mais dinheiro na minha vida, vou botar mais meta, mais dinheiro. Acho que não é isso que eu queria. Dali em diante comecei a achar o propósito da minha vida. Aí comecei a botar objetivos da minha vida. Então comecei a engrandecer. Então no começo eu botava uma meta tangível, alcançava, ganhava uma segurança maior para mim e comecei a buscar mais metas cada vez mais malucas, vamos dizer assim. Então, com a confecção, junto com a minha esposa, depois que a gente começou a crescer, eu comecei a estudar a Zara, ver como é que a Zara fazia, porque a Zara, na moda, era uma empresa muito grande. E a minha pretensão era, é só botar meta que se alcança? Então, vamos globalizar a minha confecção, que é a Onyx Chic. Que a Zara conseguiu, eu também consigo. E quando eu pesquisei o Amancio Ortega, que é o fundador da Zara, ele começou a Zara com 38 anos, eu comecei com meus 26, estou 12 anos na frente dele. Então, é possível a gente globalizar a Onyx Chic, que é a minha confecção na época. Comecei a estudar mais e eu vi que a Zara cresceu muito em questão de processos operacionais, coisa que eu já estava trabalhando, e dados. Dados. Comecei a pesquisar dados, tudo. Até essa época, então, não sabia nada de startup. Mas aí eu comecei a buscar maneiras de obter dados mais rápido possível, né? Tanto com sistemas locais ou criando meus próprios sisteminhas lá internos. Com isso, eu vi que foi legal. Entendi que o sistema seria bem importante. Comecei a montar meu próprio sistema. E aí você começa a pensar, não preciso pegar a minha confecção e fazer ela ser global, né? Eu posso pegar só a tecnologia, onde comecei a estudar sobre startups. Com a tecnologia, consigo levar a moda globalmente, né? Não preciso levar a roupa em si. É só trazer uma ferramenta que o pessoal consiga usar de uma maneira fácil, de uma maneira escalável, né? Como você me disse, e trazer uma solução real, né? Porque eu entendo que a moda hoje, né? Acho que a Dai também pode confirmar para mim, a moda é muito ineficiente em todos os aspectos, né? A gente fala que é a segunda que mais emprega no mundo porque é um artesanato em grande escala, né? Gosto de provocar que todas as roupas que a gente está usando aqui passou na mão de alguém. Nada é robotizado, não tem uma automação, então é muito ineficiente em todas as pontas. E aí eu comecei, a tecnologia veste o mundo, mas a ideia do Roupa hoje é somente organizar a cadeia da indústria da moda. Então, a nossa meta, que já começou a não ser tão tangível, que eu gosto de falar do Moonshot Goal, que você põe um objetivo absurdo lá em cima, né? Se mira na Lua,
que se você não alcançar, você fica pelo menos entre as estrelas, né? Então, essa é a mentalidade de startup também. Então, a minha meta aqui é organizar a cadeia da moda, desde o agricultor de algodão, do algodão passa para o fio, do fio fabrica o tecido fabrica o produto vende atacado, vende varejo, aluga a roupa, vende nos brechó e descarte de roupa. Então, a gente quer organizar só essa cadeia bem nichada, né? Assim, só a cadeia da moda no mundo todo. Então, a mensagem que eu queria passar, assim, se você é uma pessoa insegura, põe metas tangíveis, e não precisa por 10 anos, põe 3, 4 anos, 2 anos, e alcança essas metas. Sinta o cheiro do sucesso que você consegue alcançar as metas. Que chega uma hora que você vai ganhando a segurança, e aí você começa a entender que o mundo é pequeno para você, né? E a questão dos estudos, depois que você começa a trabalhar, a estudar, a querer trabalhar com startup, nossos pilares fundamentais lá dentro da nossa empresa lá é conhecimento, é busca de conhecimento contínuo, né? É o lifelong learning, né? Que é o aprendizado contínuo, né? É o learnability, né? A habilidade de aprender, sabe? É o tempo todo. Então, hoje eu estudo muito mais do que na época que eu era estudante. Então, estudar não vai escapar, amigo. Você vai ter que estudar sempre, principalmente para você alcançar essas metas mais rapidamente. Que é isso. Maravilha, então, Matheus. Alguma pergunta, doutor Yun? Não, deixa eu ver se eu entendi, Matheus. Se eu vou na sua plataforma, posso chamar a sua plataforma de marketplace? Tá. Então, veja como marketplace, onde você vai reunir desde o produtor. Quando eu falo produtor, não é só da roupa pronta, mas também de partes, peças, componentes, matéria-prima, né? Desde o setor primário, ou seja, lá do começo, até a venda do produto final, que no caso é a roupa, um acessório, seja ele para consumidor, no B2C, ou para um revendedor no B2B, que seja. Compreendi. Acho que se eu, velho, compreendi, acho que os jovens compreenderam melhor a OPA. Pode seguir, Santa. Maravilha. Então, agora passamos então para a Carolina Nagaoshi, e eu queria saber da Carol o que a atraiu para o mundo das startups e como foi a jornada profissional dela. O que ela pode dar de dica aqui para os jovens que nos acompanham aqui. Pessoal, boa noite. Santa, primeiro foi um longo processo. Para mim não foi natural, não foi imediato. Eu gosto da minha história profissional porque ela me surpreendeu muito. Eu, de jovem, era muito idealista, fiz intercâmbio, fiz amigos de vários países, queria mudar o mundo, me formei em Relações Internacionais e Economia, muito nessa ideia de um mundo conjunto e vamos levar a paz mundial. Fiz faculdade durante a crise do subprime nos Estados Unidos, que depois desencadeou uma crise global econômica. E no meio de tudo isso, eu achava o mercado financeiro o grande mal do mundo. Era o mercado financeiro que havia desencadeado uma crise global de sofrimento, etc. Então, meu sonho era trabalhar com bens de consumo não duráveis. Eu queria ver, assim, a bala que a gente consome todo dia, né, sendo produzida e vendida. Era meu grande sonho. O Semi brincou, não querendo me desanimar de mercado financeiro. Eu nasci desanimada de mercado financeiro e estou nele até hoje. Mas, como eu falei, meu sonho era trabalhar com bens de consumo não duráveis. Prestei processos de trainee das grandes empresas multinacionais. Fui até a fase final de todos, então o nível de confiança estava elevado. Não passei em nenhum. Foram, acho que, 6 processos seletivos, até a entrevista com o gestor da área, com o diretor da área, não passei em nenhum. Achei que minha vida tinha acabado, que meu diploma seria jogado no lixo, que meus pais me deram educação e que eu estava sem nenhum futuro. Quando eu fui convidada por um professor da época a trabalhar com o mercado de capitais, que na verdade é um nicho do mercado financeiro. E fui exclusivamente porque eu precisava trabalhar, eu estava formada. E bom, deixa eu entrar nesse negócio e entender como ele funciona. E diferente do mercado financeiro que eu tinha aprendido até então, em mercado de capitais eu comecei a entender que eu podia ajudar empresas, pequenas, médias ou grandes, que precisavam de dinheiro para desenvolver o projeto,
lançar um novo produto, ajudar as empresas a conseguir o dinheiro para fazer isso. Então, eu deixei de ver o mercado financeiro só como a rentabilidade, aquela coisa de compra e venda de ações, e vi que existe um nicho do mercado que, de fato, ajuda a economia real. Que, bom, legal, não estou mudando o mundo inteiro, mas estou aqui mudando alguns nichos específicos. Já me senti melhor como ser humano. Falei, bom, então deixa eu aprender esse negócio direito. E hoje estou há mais de 10 anos em mercado financeiro, mercado de capitais mais especificamente, ajudando empresas inicialmente tradicionais a conseguirem dinheiro para crescer e se desenvolver. Fazendo isso basicamente de duas maneiras. Vou dar um exemplo rápido aqui. Digamos que uma empresa precisa de 20 milhões de reais para lançar um novo produto. Uma empresa tradicional, que está em operação há anos. Eu tenho basicamente duas maneiras de conseguir esse dinheiro para ela. Eu posso, através do mercado de capitais, estruturar um instrumento financeiro e vendê-lo para investidores. Então, não é o banco que empresta o dinheiro, são investidores que emprestam esse dinheiro. Ou eu posso fazer uma venda de participação da empresa. Então, eu fiz um cálculo, um valuation, vi que a empresa vale ao todo 100 milhões de reais. Eles queriam 20 milhões, eu vou vender 20% da participação dessa empresa para o investidor, ele traz o dinheiro, se torna sócio da empresa e a empresa cresce. Fiz isso para empresas tradicionais durante bastante tempo, até que 2015 bateu na minha porta uma startup que queria dinheiro para desenvolver sua tecnologia. Eu, com mais um preconceito, eu tinha o preconceito do mercado financeiro e depois um preconceito de startup, achando que era tudo uma bagunça. Tem mais gente, essas empresas não têm receita alta. Para eu emitir uma dívida, tem que ter uma receita robusta. Eu tenho que ter garantia, tem que ter um terreno, um prédio, uma máquina. Essas startups não têm nada disso. Até no mês passado era um PowerPoint, aí ele desenvolveu aí um tal de MVP e ele quer me dizer que ele quer levantar dinheiro. Se ele está me dizendo, deixa eu ver se isso é verdade. Comecei a pesquisar. E vi que no mundo todo, Estados Unidos, Ásia, já vinha crescendo o chamado mercado de Venture Capital, que é um mercado formalizado, mercado estruturado, em que investidores cientes do nível de risco de uma startup têm instrumentos diferentes para investir nessas empresas. O instrumento mais usado acaba sendo a venda de participação, que a startup continua sem receita, sem ativos, sem um monte de coisa. Então, a gente faz um cálculo, entende quanto aquela startup vale e tenta vender uma participação dela. Quando eu entendi esse processo, eu gostei tanto, eu era sócia do escritório na época, falei, ao invés de procurar um investidor, vamos entrar a gente também. A gente não tem dinheiro para entrar com tudo que eles querem, mas a gente entra com um pouquinho e busca mais gente. Aí eu estava dentro do negócio também, que aí a sensação é outra. Tá só como consultor, e o Semi tem muita experiência disso, ele é um consultor que também entra no negócio. Aí a gente vê o negócio de uma maneira diferente. E eu me apaixonei, porque no mercado tradicional é tudo tão quadrado. Uma empresa do ramo imobiliário, uma empresa do ramo de confecção, que a gente tem aqui o Matei, que também é super tradicional. Aí vem esse pessoal com ideias super inovadoras, trazendo soluções com uma rapidez de aprendizado, de desenvolvimento, de acertar e errar, uma humildade de errar, que no mercado tradicional ninguém gosta de aceitar que errou, né? No mercado de Venture Capital, o erro é visto como um ponto positivo de testei, deu errado, passei para o próximo. Me apaixonei por isso. E com os movimentos do mercado de capitais e do mercado de Venture Capital, eu vi que cada vez mais essas soluções estavam se aproximando. O mercado de capitais, entendendo que as startups estavam crescendo, como você mesmo comentou, os volumes financeiros, o número de startups tem crescido demais, e as soluções de captar recursos para essas startups está cada vez mais passando por investidores institucionais. A gente tem etapas diferentes com perfis de investidores diferentes. Então, quando a empresa é só o PowerPoint, que é o que a gente gosta de chamar, aquela ideia que está só no papel ainda. Quem que é o cara que investe? Geralmente uma pessoa física, bem capitalizada, que a gente pode chamar de family, friends e fools. Família, amigos e bobo,
o bobo que acreditou no negócio e que está ciente daquele risco. Quando a empresa já está ali, a ideia está um pouquinho mais madura, entra o investimento anjo. Como você me falou, temos GV Angels, Insper Angels, associações de pessoas físicas que estão se juntando, colocando seu dinheiro, pensando em teses de investimento. Quando a necessidade de capital cresce um pouco mais, o dinheiro começa a ser 1, 2, 3, 10 milhões, 15 milhões de reais, a gente já busca um perfil de investidor mais maduro, que é o que eu faço hoje dentro da Mirai. Além de ajudar empresas tradicionais a fazerem tudo que elas já faziam desde sempre, eu ajudo essas startups a encontrarem investidores que façam sentido. Então, eu, de um lado, sou exposta a vários fundos de investimento de venture capital, tem investidores institucionais com quem eu aprendo muito, porque eu vejo o que eles gostam de olhar numa empresa. E do outro lado, eu converso com várias startups dos vários techs, HR Tech, Ag Tech, Green Tech, The Tech, e começo a acompanhar também vários setores diferentes com inovações muito rápidas. Aí, voltando à tua pergunta anterior, né? Qual das techs é o futuro? Eu acho que todas. Todas se movimentam de uma forma tão rápida e todas atuam em segmentos tão necessários que não é o segmento de atuação da startup que vai te dar um sucesso ou não. E como eu tenho muito contato com esses grandes fundos de investimento, que têm teses muito claras, eu percebo que os critérios dessa empresa que você vai investir, às vezes são mais importantes do que o setor especificamente que ela atua. E quando a gente pensa em desenvolvimento de carreira, o maior investimento que a gente tem é o nosso tempo. É aonde a gente vai se dedicar, o que a gente está disposto a fazer. Às vezes o que a gente acha que a gente quer não está nada certo, que é o meu caso. Eu achei que eu iria para um caminho, estou em outro. E me encontrei, estou felicíssima. Mas é o nosso investimento. Então, para alguém que eventualmente pense em trabalhar nesse segmento como um todo de capital, eu diria para a gente fazer a mesma análise que os investidores fazem hoje. São basicamente 3 pilares: time, produto e tecnologia. Então, você está afim de entrar numa startup, olha esses 3 pontos. Time, pessoal que fundou esse negócio, eles têm capacidade de executar essa empresa? Eles têm um histórico legal? Eles já conseguiram conquistar outras coisas antes? O time é bem alinhado? O pessoal consegue aprender junto? Então, esse é um ponto. Produto. Produto acho que é a parte mais complicada de se entender, porque a gente começa a pensar, tá, essa startup oferece alguma coisa. Em que mercado que ela atua? Isso que ela oferece é um problema de verdade? Ou ela está criando um problema que ninguém vai querer consumir? Se é um problema de verdade, independente do nicho de atuação, de qual das techs ela participa, eu acho que pode ter consumo para isso. Eu acho que pode ter demanda para isso. Então, o problema é de verdade? O mercado está precisando desse tipo de solução? Aí a gente desce para a parte de tecnologia. A maioria das startups são de uma base tecnológica, com alta escalabilidade. Então, não são ativos fixos, máquinas, equipamentos, são softwares que vão crescendo cada vez mais. Então, a parte de tecnologia. Essa startup está me dizendo que ela faz tal coisa. O software está rodando? Essa solução de fato existe? O time que cuida disso é um time que está bem habilitado para fazer isso? Porque eu acho que antes de um investidor pensar em colocar dinheiro naquilo, é a gente pensar, eu invisto meu tempo nisso daqui, eu quero estar junto com vocês, e eu me sinto muito privilegiada de poder olhar dos 2 lados. Eu aprendo com vários fundadores que trazem soluções incríveis, então acho que trabalhar em startup pode ser sensacional. Assim como eu aprendo com investidores que erraram e acertaram muito até chegar em teses de investimento muito interessantes. Então, você olhar também para o mercado do lado de fundos de venture capital é muito interessante. Você acaba mapeando muita coisa também. E eu acho que eu acabo sendo testemunho de que o que a gente acha que a gente quer nem sempre é melhor para a gente.
Maravilha. Carol, tenho uma dúvida agora. Mesmo tendo esses 3 pilares aí, que é o time, o produto, a tecnologia, é possível a gente sempre acertar se uma ideia vai virar uma solução inovadora? Não. Não, principalmente quando a gente olha uma startup em estágio muito inicial. A startup é aquela que acabou de deixar de ser um PowerPoint, virou um produto inicial. O nível de risco é sempre muito grande, porque mesmo que o mercado seja muito legal, ou o produto aparentemente seja muito demandado, se não for bem desenvolvido, não vai ter mercado. Se o time que está executando aquilo não for altamente qualificado, também não vão conseguir entregar. Quando a gente pensa em startups que já estão em operações há alguns anos, já têm um pouco de receita, já começam a aumentar time, o nível de risco é menor. Perfeito. Mas eu me manteria seguindo esses 3 pilares, preferindo um setor, uma startup que já esteja em operação há algum tempo. Acho que fica um pouco mais seguro. Nunca esquecendo que, se der errado, a gente aprende mais quando dá errado. Então, também é uma experiência muito válida. Quando dá certo, é mais gostoso e dá mais dinheiro, sem dúvida. Então, é um campo de experiência que o jovem tem que experimentar de qualquer jeito. É sensacional, porque cada vez mais as próprias empresas tradicionais estão aderindo soluções inovadoras e nichos de atuação envolvidos com venture capital, corporate venture capital. Então, entender que o mercado está cada vez mais rápido se inovando é necessário para o novo profissional. Então, seja diretamente numa startup ou, eventualmente, numa empresa tradicional, mas que está adepta à inovação, o profissional vai sempre estar se atualizando. Perfeito. Doutor Ilmo, o senhor tem alguma pergunta? Não, quero sim. Eu quero voltar lá um pouco para trás, Carol, quando você passou a experiência, queria explorar um pouco mais, né? Quando você falou que foi fazer aqueles exames de seleção, de trainees, 6 não na cara, né? Você não disse isso, mas teve alguma coisa a ver com a adequação da postura, do que você pensava, sentia, ainda que você não falasse o perfil da empresa que você foi, porque aí eu queria colocar que você explicasse, porque se você vai no Enem, tá? No Enem, e aí você faz defesa à la Milton Friedman e Adam Smith do liberalismo puro, do neoliberalismo, e deixa o Keynes de fora, a sua tendência de ganhar um zerão, uma prova de Enem, é gigante. O que eu quero dizer para os jovens é o seguinte, tudo que eu estou falando, na verdade, é coleta de dados e depuração. Então, se eu vou no LinkedIn, eu pesquiso todos os dados, depuro esses dados, e a empresa tem um perfil e você se posta de uma outra forma, você faz de uma outra forma, num filtro algorítmico, ou seja, no primeiro momento não é nem pessoa, vai ser um algoritmo, uma equação que vai resolver, você não passou pela máquina. Então, eu queria que você desse essa experiência para o pessoal também, porque eu digo essa experiência acompanhando o meu filho, né? Se o número está dizendo não, não pare de dar os murros na ponta de faca. Dance com os números. Seja, como é que eu posso falar assim, mais aderente, alguma coisa assim? Sim, e eu acho que principalmente encontre aonde seus números possam se encaixar. Se o número eventualmente não se encaixa em um perfil específico, continue batendo em outros. Eu acho que em termos de... Eu fiz os processos seletivos há alguns poucos anos atrás, prefiro não falar para a gente não denunciar a idade, mas pelo menos na minha experiência, a parte antes de dinâmicas de grupo e etc., que é a parte do algoritmo, ela é mais tradicional. Eventualmente, hoje os algoritmos estejam mais sensíveis à personalidade das pessoas. A minha experiência era muito mais entender como você se posiciona. Então, responder as perguntas de uma forma clara, passar por um teste de lógica, falar bem o inglês. Eu sinto que a grande seleção de fato acontece quando as dinâmicas de grupo começam a acontecer. E o ponto delicado das dinâmicas é a gente tem que encontrar um limite muito delicado entre ser claro, ser incisivo, ser ouvido, ao mesmo tempo que dando espaço para os outros ouvirem, para os outros falarem
estando sempre aberto às opiniões dos outros. Porque a grande maioria das empresas busca funcionários que saibam trabalhar em conjunto. Então, eu passei por experiências em que, na divisão de grupo, sempre tinha alguém querendo impor opinião, não querendo ouvir ninguém, aquele cara que quer tomar a atenção toda, e teve gente que não passou. Assim como quem está muito inseguro, está muito quieto, também não está participativo, não consegue passar. Então, é a gente treinar em casa, conversar com amigos, trocar ideia e conseguir, de fato, achar este limite muito delicado entre ser incisivo, ser claro e dar espaço para os outros. Eu acho que para a gente ser incisivo e ser claro, ponto principal, dominar o assunto. Então, se você quer trabalhar com Venture Capital ou com qualquer outro negócio e vai para uma entrevista, vai para uma dinâmica, a gente tem que entender o que aquela empresa faz. E entender não só o que ela faz diretamente, mas o que tem acessório a ela que pode ser interessante se você estiver trabalhando naquele negócio. E aí essa questão comportamental. Eu, na época, não consegui enxergar isso. Hoje eu enxergo que me faltou punch. Me faltou, eu tentei ser muito compreensiva e muito ouvir os outros e muito trabalhar com outras ideias, e me faltou, no final, dar o punch da minha resposta. Ou frisar um pouco mais o porquê meu ponto talvez fosse mais relevante. Hoje eu enxergo isso. Na época eu não enxergava, porque eu não queria ser agressiva. Eu via os caras agressivos e achava horrível. Eu não queria ser aquela pessoa. E acabei tendendo para o total oposto. Eu acho que é importante, Carol, porque assim, na idade do pessoal que a gente está falando, não consegue ter, por isso que precisa do mentor. Então, essa parte que você colocou, e o Mateta colocou também, com certeza a Diana e o Jaime também colocarão, essa orientação é fundamental, né? Claro, como vai absorver isso é o grande dilema. Exato. Porque informação é que não falta, viu, pessoal? Mas tem que tentar fixar. Volto contigo, Santa. Ok, obrigada. Então, passemos agora para a Diana Chang. E, Diana, boa noite. Eu queria que você explicasse para a gente aqui quais os principais desafios aí que você enfrentou na sua caminhada até chegar a ser head comercial. Então, boa noite. Tentar detalhar aí para os jovens aí como é que a gente enfrenta os obstáculos que vão surgindo no caminho profissional. Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite também. Bom, eu, na verdade, caí de paraquedas nesse emprego, nesse ramo. O que aconteceu, a minha história é muito similar ao do Maté. Eu também venho de família de pais que têm confecção no Bom Retiro. E eu acabei, assim, a minha vida toda pensando, eu vou acabar trabalhando na confecção, né? Era um pouco natural. Para os meus pais, assim, nunca foi uma coisa que eles forçaram e, assim, me obrigaram a fazer. O que aconteceu foi que, quando eu me formei do colégio, eu estava um pouco perdida, não tinha certeza o que fazer, então eu acabei indo morar fora um pouco e pensei, eu gosto de moda, mas eu não sei se eu amo confecção. Então, eu vou tentar experimentar outras áreas primeiro, para ver se é isso que eu quero fazer. E foi, assim, a melhor decisão que eu tomei, porque na época eu trabalhei um pouco em produção de moda para uma revista. Então, eu fazia que nem o Diabo Veste Prada. Não sei se vocês assistiram esse filme, mas quem assistiu o filme vai entender. Então, eu acordava bem cedo, ia para fazer editoriais de fotografia, porque a luz do sol tem que estar no amanhecer, enfim. Então, assim, fiz isso por um tempo, e aí eu, assim, sofri um pouquinho, mas, assim, pelo menos eu tiquei fora da minha lista. Ok, produção de moda, revista, não. Falei, então vamos tentar uma outra área. Daí depois eu acabei indo trabalhar para uma outra empresa na área de RH, só que era uma empresa meio que relacionada à moda também. Era uma loja de departamentos e eu fui contratada para contratar vendedores, né?
Aí eu falei assim, assim, todo mundo me amava, porque eu só contratava, eu não mandava ninguém embora. Então, assim, o emprego era ótimo. Só que eu também vi que não era para mim, assim, eu não queria fazer aquilo para sempre. Falei, assim, eu gosto de RH, mas não é bem isso ainda. Falei, tá, o que mais eu poderia fazer, né? O que mais eu gostaria que fosse relacionado à moda e que algum dia eu pudesse usar na confecção? Então, eu acabei indo trabalhar para uma outra empresa, onde eu trabalhei na área de produção. Só que era um pouco diferente, eles cuidavam de licenciamentos. Então, tinha que ter muita aprovação, né, da marca, aí vários países que licenciavam o produto e vendiam. Então, eu ficava muito nesse intermédio, as fábricas eram na China, aí eu, então, fazia toda a parte de comunicação. E, assim, foi super interessante, mas também não era o que eu queria. E aí, eu acabei voltando para o Brasil e fui para a confecção. Então, eu comecei na confecção e não sabia nada, absolutamente nada. Então, eu comecei, assim, do zero. Eu falei, quer saber, eu preciso começar, então, desde o começo. O que era o começo? O começo era literalmente do começo, contar botões. Então, assim, fui começando bem do começo mesmo, porque eu falei, não é porque eu sou filha da dona que eu já vou chegar e sentar na cadeira de diretora ou de... Eu falei assim, não é bem por aí. Eu preciso aprender todos os processos, como que funciona a produção, a confecção. Eu preciso entender o que é um tecido, o que é um botão, o que é uma modelagem, passadoria, costura, enfim, todos são 1000 processos. As pessoas pensam que é uma pastelaria, que a roupa sai em 1 hora, quer dizer, em 5 minutos, mas não é. Então, é um processo muito longo, leva bastante aprendizado e eu acabei, assim, eu aprendi muito, eu gosto muito do ramo de confecção. O melhor ainda porque não foi uma coisa que foi forçada, né? Realmente veio naturalmente, eu acabei gostando. E assim, o que aconteceu? 8 anos atrás, um amigo meu, ele me apresentou para um amigo dele, suíço, que se mudou para o Brasil com a ideia de abrir uma startup de moda. Esse meu amigo chegou para mim e falou assim, Dai, dá uma ajuda para o meu amigo, porque ele não entende nada de moda, absolutamente nada. Ele não sabe como é que é uma confecção, ele nem é brasileiro, ele é suíço, mas ele tem muita vontade de aprender o processo, porque ele quer ser o próximo, assim, ele quer ser a ASUS do Brasil. A ASOS, A-S-O-S, não sei se vocês conhecem, mas é muito grande fora do Brasil, né? Não tem aqui, mas eles vendem várias marcas de roupas, então eles são muito grandes. Ele falou, ele quer ser a ASOS do Brasil. Aí eu, nossa, que legal, né? Vou conhecer essa pessoa, vou ajudar onde eu puder. Enfim, então assim, só resumindo, essa empresa hoje se chama Amaro. Então, assim, há 7 anos atrás, o Dominique, quando ele começou a Amaro, nem era Amaro, era Aremo. Mas foi bem legal, porque assim, no começo do zero, ele começou num escritório na Rua da Graça, no Bom Retiro, ele e os 2 sócios. Na época não tinha ninguém contratado. E era assim, foi aí o meu primeiro contato com uma startup. Esse foi o primeiríssimo contato que eu tive. Falei, gente, peraí, vocês 3 que não entendem nada de moda vão fazer uma startup de moda? Aí na hora eu não liguei os pontos, eu falei, como é que esses 2 suíços, esse brasileiro, vai trabalhar no Brasil com toda a burocracia que a gente tem? Eles não estão entendendo os impostos, as leis trabalhistas. Aí eu falei, não vou falar nada, que eu vou desanimar esses 3, né? Fiquei quieta e falei, eu só vou ajudar onde eu puder, na área de confecção, e onde que eu puder de apresentar, de fornecedor, enfim, vou fazer. E aí foi bem por aí mesmo, ajudei eles a contratar algumas pessoas no começo, e aí fui apresentando alguns fornecedores, e aí eles estão onde eles estão hoje, aliás, super legal, muito bacana. Eu continuei na confecção da família e fui acompanhando o crescimento deles, sempre super, assim, falando, meu Deus do céu,
como assim? Cada hora eles iam crescendo, crescendo e inovando. Eu falei, gente, que interessante, né? E o que aconteceu esse ano? Na pandemia, 3 malucos engenheiros resolveram, em fevereiro, começar uma startup de moda. Aí, eu tenho uma amiga minha de infância, lá vai, a história se repete, né? Você pensa assim, o trovão não bate 2 vezes na mesma cabeça, aqui aconteceu. Então, eu tenho uma amiga que chegou para mim e falou assim, bom, Dai, é o seguinte, o meu ex-patrão da ClickBus resolveu se juntar com o Bechara da Rappi e com o Felipe da Mobile e abrir uma startup de moda. Só que eles não entendem nada de moda. E aparentemente eles querem fazer um marketplace aí, talvez trazer umas marcas do Bom Retiro. Enfim, você pode falar com eles? Aí eu só fiquei pensando na minha cabeça, meu Deus, 7 anos atrás, eu juro que eu tive essa conversa antes com alguém. Claro, eu posso falar assim, não tem problema, eu converso com eles, vamos lá. Então, lá fui eu, comecei a conversar com quem hoje é o CEO da Loop. Aliás, quem não sabe, a empresa que eu trabalho é um aplicativo de social commerce com lives, chamado Loop, que é uma mídia social, né, que a gente faz lives, é tipo um TikTok com Mercado Livre, vamos resumir dessa forma. Tudo que você clica nos vídeos, você assiste nos vídeos, dá para clicar e comprar dentro da nossa plataforma. Então, eles começaram a me explicar tudo. Eu falei, gente, isso aqui é muito inovador. Eu falei, isso não existe no Brasil ainda, mas existe na Ásia. Eu falei, mas onde vocês tiraram essa ideia, né? Eu falei, eu já vi muito isso da China, Coreia, enfim. Eles, não, exatamente isso, da China. Aí eles, queremos trazer para o Brasil. Aí interessante. Aí eu falei, como é que eu posso ajudá-los, né? Aí eles, bom, falaram que você conhece algumas marcas de moda. Será que você pode apresentar a gente para essas marcas? Falei assim, gente, vou fazer algo diferente. Falei, eu quero entrar com vocês. O que eu posso fazer para fazer parte disso? E isso foi no final de abril desse ano. Então, assim, eu não estou há muito tempo na área de startup, tá? Nós estamos hoje em 1º de setembro. Eu comecei a trabalhar com isso, foi no dia 19 de abril. Então, eu estou somente há, 4 meses, né? Então, eu não tenho muita experiência no ramo. Mas, assim, esses 4 meses que eu estou nesta startup, eu já aprendi muito, realmente. Uma coisa que é muito importante tem que dedicar muito tempo para o estudo, isso é super verdade. Tem muita leitura, ainda mais para uma pessoa que nem eu, que veio de um ramo que não é de startup. E é engraçado que, assim, eu, na verdade, sou a pessoa também mais velha da turma, que nem... Uma das únicas que tem filhos, que é casada, a maioria são jovens, de 20 e poucos anos, solteiros, né, começando, principalmente os desenvolvedores, uma galera muito nova, mas assim, super inteligente, rápida, descolada, e eu tô adorando muito isso. E então, assim, realmente é isso mesmo, saber testar, errar, levantar a cabeça e andar para frente e move on. Vamos para o próximo. E assim, eu espero que eu esteja dando alguma luz para alguém, porque assim, eu tive que realmente passar por muitas áreas diferentes para chegar aqui, e uma coisa eu posso dizer, esses últimos 4 meses que eu estou, eu realmente consigo me enxergar tendo um futuro com startup, mesmo tendo vindo de um background de confecção. Então, assim, não se desanimem pensando, eu sou muito velha, assim, não vou conseguir, ou, meus pais estão me forçando aí para confecção, e agora, o que eu vou fazer, né? Não é isso que eu quero, eu odeio tudo isso, vou pular da ponte, enfim, não faço isso, mas assim, eu digo, é muito interessante testar várias
vários tipos de trabalho diferentes, vocês são jovens, agora é a hora de exatamente fazer isso, não é só para pensar em dinheiro, dinheiro, porque assim, o dinheiro ele vai vir quando você fizer algo que você ama, e ele vai vir automático, porque você vai dedicar todo o seu coração, sua mente nisso, e o serviço vai fluir, vai ser incrível. Então, assim, pensem muito nisso, assim, estudem bastante, foquem bastante, happy hour é uma delícia, ninguém quer estudar à noite, todo mundo quer ir para o bar tomar cerveja, óbvio, eu também, adoro, mas, assim, é muito importante focar também nos estudos, dedicar um pouco de tempo para isso, não esquecer também da parte da socialização, claro, apesar de estarmos quase que saindo de uma pandemia, mas o começo, testar águas diferentes, até achar a certa. Eu não sei se eu achei a certa, mas eu acho que sim. Eu estou muito feliz. Sim, eu durmo muito pouco, mas assim, eu estou feliz de trabalhar bastante e estar aqui hoje. Diana, eu ainda continuo com a confecção. Viu, Diana? Sua energia toda e alegria é a resposta para a própria pergunta, se está na parte certa. Esse negócio de certo é meio relativo. Santa, eu comecei aqui porque eu estava ouvindo e anotando. Isso é coisa de advogada, né? Para ficar anotando, né? Mas eu não anotei no celular para não mandar mensagem para o lugar errado também, né? Eu assim, notei assim, a questão, 3 palavras-chave que eu coloquei aqui, né, de keywords, oportunidade e networking. Primeiro, você enfatizou muito o networking, né? Sim. Que você precisa. Olha, você podia muito bem. Não vou falar com suíço. Sai para lá, fica paciente, não vou ganhar nada com isso. Você foi lá e falou assim: bom, vou conhecer uma pessoa que pode ter uma coisa interessante, pode ser um professor pardal, etc. E tá, mas dane-se, vamos lá. Essa parte eu queria ressaltar para o pessoal. A questão da oportunidade. Ai, meu Deus, passou aquela oportunidade, o trem não vem mais. Não é tão dramático assim. Eu vou compartilhar com vocês, né? Porque não sei se você sabe, o advogado, o escritório de advocacia é um dos lugares que mais grandes empreendimentos chegam. De tudo que é volume você pode chegar. Só que o advogado é um conservador. Então ele não embarca em empreendimento. Agora a gente está usando pegar equity. Então um dia ligaram para mim, um diretor de uma Big Tech me ligou e falou: você poderia ajudar um pessoal aqui que eu achei bom pra caramba, né? Só que eles não têm dinheiro para nada, cara. Você trabalha com equity? Eu falei assim: manda os caras para cá. Primeiro que eu tinha que atender aquele cliente que era muito importante para o escritório. Aí os meninos não eram do Brasil, tá? Eles vieram, conversei com eles. Eu achei assim, não entendi muita coisa. Olha que eu gosto de exatas, essas coisas todas. Entendi assim, falei: mas esses caras são muito gente boa. E é como a Carolina disse, esse time é muito bom, parece muito bom conhecedor. O produto, sei lá, GPS sem aparelho, GPS no celular. Olha, eu topo, vamos no equity aqui. Não montaram no Brasil, infelizmente, e não fiquei rico, tá? Foram montar em Israel. Montaram lá no Israel, a gente usa todo dia aqui no celular, tá? Mas fiquei amigo deles. Então, essa parte. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você, Diana, é o seguinte: para os jovens, esse tempo de experimentação, quanto tempo foi? Meses, anos, assim, para o pessoal ver que não vira da hora? Eu tenho hoje 39 anos. Eu comecei a trabalhar com... me formei com 22. 17 anos. Mas no meio do caminho eu casei e tive 2 filhos. Não, a experimentação que você fez aqui, né, Diana, que eu digo assim, você trabalhou no RH, trabalhou no negócio todo, isso tudo foi o quê? Uns 5 anos, 6 anos, até você... Então, o começo foi muito rápido, que nem quando eu fiz a parte de revista, eu fiquei 1 ano, não mais que isso. RH também, 1 ano. Produção, quando eu trabalhei na VSC, que era a Náutica e a Kipling, fiquei 1 ano. Aí, então foi tudo assim, 1 ano que eu fui vendo. Passou 1 ano, eu fazia assim, o que eu pensava? Eu pensava muito as 4 estações. Falei, olha, eu vou aguentar as 4 estações. Isso é uma coisa que eles falam muito, porque eu cheguei a morar lá em Nova York, né? E eles falam muito, você pode dizer que você realmente morou aqui se você passar pelas 4 estações, porque lá o clima é muito bem definido.
a primavera, o verão, o outono, o inverno, né? Aquela história de meio conto de fadas, tipo, o inverno neva, o outono as folhas são laranja, o verão é calorzão, a primavera, as florzinhas estão nascendo. Então, assim, eu tinha muito isso em mente, tipo, olha, eu vou dar pelo menos um ano em cada lugar, né? Que em um ano você consegue sentir mesmo se é ou não é, vai ou não vai, né? Se você fica 2 meses, aliás, primeiro que para o seu currículo é péssimo, a não ser que você seja mandado embora, é diferente. Mas, assim, o legal é não ficar pula. Eu, pessoalmente, quando eu pego um currículo que a pessoa ficou 3 meses em 10 lugares, esse vai para o rascunho, desculpa dizer a palavra. Mas, assim, você precisa dar um tempo também para se conhecer, para conhecer a empresa, para entender o negócio. Então, assim, eu digo que um ano é um tempo legal para você saber. Eu destaquei essa parte para o pessoal ver, né, que não é o fim do mundo quando você se forma, né? Contei aí uns 3, 4 anos no máximo, também não é o fim do mundo, gente. Mas uma coisa que a Diana disse é extremamente importante. Quando você tem, vou dizer assim, depois de uns 7, 8 anos de formado, e você está pulando, é compreensível. Está procurando a melhor forma, etc. e tal. Quando você está mais avançado, aí começa pelo menos os recrutadores, quem vai olhar, fala assim, será que é problema comportamental, né? Será que está carregando a dúvida existencial já tão para frente, né? Então precisa compreender um pouquinho também o outro lado ao analisar o seu currículo, né? Que é o portfólio. A nossa embalagem está no currículo. Santa, volto para ti. Obrigado, viu, Diana? Maravilha. Então, encerramos aí com a Diana, que deu essa dica valiosa. Temos que experimentar para saber para que lado vamos. E passamos ao nosso último mentor do dia, então, que é o nosso coordenador aqui do K-Mentoring, que é o Jai Lee. E ele terá obrigatoriamente que falar sobre como é deixar uma corporação grande para se unir a uma startup iniciante. Já é com você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Eu vou responder essa pergunta durante o meu discurso que eu já preparei aqui. Atualmente eu estou numa fintech de Open Banking. A gente gosta de... Não a gente, né? O mercado gosta de criar uma terminologia, né? Como fintech é finance e o tech, né? Então é fintech. E quando a gente fala de fashion tech, é fashion tech, né? Ou seja, retail tech e outros inúmeras menções aí que existem. Isso, assim, o CM formou, a Carol também afirmou, porque as startups em gerais tendem a ser uma empresa de crescimento exponencial. E a fonte de crescimento exponencial é a base da tecnologia. Concordo com o Semi, que falou 99%, sim, realmente tem alguns outros cases que não é do caso. Mas as startups normalmente são de crescimento exponencial, isso que eu ressalto bastante para vocês. Eu cheguei no Brasil com 10 anos de idade, tá? Antes de chegar no Brasil, eu morei no Paraguai 4 anos com a minha família. Cheguei no Brasil em quinta série, e imigrante, né? Acabou de chegar no Brasil, falava espanhol. Às vezes as pessoas brincam, né? Quem fala português entende espanhol, mas quem fala espanhol não entende português, tá? Então eu tive muita dificuldade, tá? Ainda eu falo, né, com todo o sotaque e tal, sotaque de Jaime, o pessoal que eu conheço espanhol, fala castelhano, me diz o seguinte, vocês falam rápido demais em português. Aí eu olho para eles e falo, como assim nós falamos rápido, né? Então, assim, eu tenho esse sotaque e tal, e eu tive muita dificuldade de adaptar. Eu fiz 2 anos de escola pública aqui no Brasil, lá no Brás, e na 7ª série eu repeti do ano. Eu achava que eu estudava bem, mas 2 anos de escola pública realmente acabou regredindo muito o meu nível de ensino. Então isso acabou me afastando um pouco de gostar de estudar. Então, no primeiro colegial, eu falei para o meu pai, pai, cara, não quero ter mais estudar, porque não me dá vontade, e acho que eu preciso ganhar dinheiro, e era o momento que a minha família estava passando. Mas, felizmente, a minha língua materna é coreano. Então, eu falava vale bem coreano, mais ou menos português, e eu comecei a trabalhar como intérprete. Isso me abriu muito horizonte. Eu pude conhecer pessoas sucedidas, né? Então, eu pude ouvir coisas muito boas, né? Desde muito jovem, de 17, 18 anos, aí que eu decidi fazer uma faculdade.
Eu fiz supletivo, né? Fiz um supletivo chamado Instituto Universal, que você se forma um ano durante, em cada semestre, tá? Então, em um ano só eu consegui me formar no ensino médio, aí consegui prestar vestibular e eu passei na faculdade. Bom, por esta razão, esse background de educação que eu tenho, quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro estágio foi numa agência de publicidade global, francesa, e eu sempre tive muita disposição. Disposição que eu digo é sempre querendo aprender, porque eu precisava aprender mesmo. Que eu tinha um vazio muito grande, porque eu não escrevia bem. Vocês podem ver que o meu português melhorou muito, mas imagina 10 anos atrás. Então, nem falava tão bem. Mas assim, a minha disposição de querer aprender e procurar sempre assim, a estar à disposição das pessoas, isso me ajudou a abrir muitas oportunidades, tá? Aí que eu queria falar, até aproveitar um quote que eu gosto muito do Star Wars, né? Que faça ou não faça, não existe tentar. Então, realmente, você tem que executar, ir à frente, aí, executar, não precisa ter muito medo das coisas, tá? Bom, aí, respondendo a tua pergunta, Santa, 4 anos atrás eu me casei, tá? E naquela época eu estava numa agência, a agência atendia uma das marcas de indústria automobilística, um dos líderes do mercado. É um trabalho muito legal, eu trabalho com digital e tal, só que eu tinha que tomar uma decisão. Que tipo de decisão? Eu começava a olhar meus 5 anos para frente, ou 10 anos para frente, eu não tinha mais certeza se era isso, o que eu estava fazendo era o caminho certo. Por quê? Porque eu já estava bem, tá? Eu não estou falando que eu sempre trabalhei no nível como analista, eu sempre fui promovido, eu sempre estive numa posição muito boa. Então, eu estava mirando para ser um executivo de marketing, tá? Voltar a trabalhar numa indústria como diretor de marketing, ou eu deveria tomar o rumo para virar um executivo, um CEO, ou montar a própria agência de publicidade. Mas não era uma coisa que eu queria muito, tá? Então, eu não me via muito, porque, assim, naquela época, o nosso cliente, né, quando vendia muitos carros, a gente tinha que comemorar. E eu não gostava de comemorar, vendeu muitos carros, mas o que isso tem a ver comigo? Eu mal gosto de carro, não gosto de dirigir e essas coisas, né? Aí que eu comecei a procurar outras coisas. Mas aí já fui filtrando. Não quero indústria, não quero empresa eletrônica, não quero tal. Aí eu fui filtrando as coisas, aí que surgiu uma oportunidade de startup. E aí, né, acho que a Carol falou coisas muito importantes, né, e acho que é bom ouvir o que a Carol falou, mas porque, assim, na minha época eu não tinha esse tipo de conselhos, eu não sabia o que era uma startup também, não sabia o que você tem que avaliar de uma startup, mas eu sabia uma coisa, startup é um lugar que cresce rápido. Aí eu falo outra coisa para vocês têm que trabalhar em uma empresa que cresce rápido. Por quê? Você quer aumento? Você quer ser promovido rápido? Você tem que trabalhar numa empresa que ganha dinheiro e cresce todo ano. Aí que você consegue barganhar com seu chefe e fala, chefe, você viu que eu consegui gerar um puta resultado aqui? Agora eu mereço um aumento. Aí que você começa a negociar. Mas se você trabalha numa indústria que não cresce, é muito difícil você crescer, tá? Então, obviamente eu não sabia, né, todos esses detalhes de tecnologia, equipe, essas coisas, inclusive a minha startup, eu me tornei sócio, mas os outros 2 founders, um é chinês e outro é um brasileiro mestiço chinês, e o nosso time fica na China ainda, tá? Então, como é que você vai procurar as informações sobre essa empresa? Então, foi muito difícil. Mas eu tinha certeza que tinha que sair daquele momento e partir para empreender ou fazer alguma coisa diferente. Aí que aceitei o desafio de trabalhar numa startup. Olha, tem 2 aspectos muito importantes em relação de startup, tá? O primeiro é questão de risco, tá? Risco tem 2 lados de moeda. Risco tem retorno, tá? Você toma muito risco, o retorno pode ser grande. Você toma um pouco risco, o retorno não vai ser grande. E startup é tomar um grande risco. Ano passado, a nossa startup, a gente começou a operação em 2018, e ano passado foi um ano muito difícil para a gente. E, inclusive a gente acabou desligando alguns funcionários aqui no Brasil, e foi muito dolorido. Mas esse é o risco, tá? Você pode trabalhar em uma startup de crescimento exponencial, ou pode ser que esse startup ainda não tenha achado sua fórmula para crescer. Então, existe risco. Eu consegui sobreviver, porque eu entreguei resultado, felizmente, com toda a minha personalidade que eu tenho,
então eu pude sobreviver e eu continuo mirando, né, que o retorno que eu vou ter tomando esse risco que eu tenho, tá? Bom, outra coisa muito bom também é que não tenho mais a depressão de segunda-feira. Aquela depressão de segunda-feira seria o quê? Acho que, né, todo mundo tem, né? Quem anda à escola também, né? Domingo, 8 horas da noite. É complicado, né? Pô, você já acabou o final de semana, segunda-feira tá aí. Eu não tenho isso, tá? Eu não tenho. Sabe por que não tem isso? Uma coisa mais gratificante de trabalhar em uma startup é você constrói as coisas e você vê os seus usuários, seus clientes dando feedback direto. Só que aquela construção que você faz é você que faz. É um pouquinho diferente de uma empresa grande. Uma corporação grande, você vai fazer as coisas sim, você constrói junto. Mas você é responsável de um parafuso pequeno. Mas um parafuso pequeno é muito importante, tá? Porque sem um parafuso, a máquina não vai funcionar. Mas no startup é você que vai idealizar que tipo de máquina que você tem que desenhar. Então, quando você experimenta esse tipo de experiência, não dá para voltar. Então, hoje eu estou super feliz trabalhando numa startup. Bom, segundo aspecto muito importante, quando você trabalha na startup e você vai conseguir experimentar, você vai estar cercado de pessoas boas. Normalmente, uma corporação grande tem pessoas que têm muitos egos, porque aí tem a briga de interesse, cada departamento tem interesse do seu o diretor da área, e etc, tá? Uma startup é um ambiente, mesmo sendo um grupo pequeno de 10, 20, 30 pessoas, maioria, tá? Não estou falando que não existe o ego, tá? Maioria está lá para que a empresa dê certo. Então, isso ajuda, porque quando você trabalha com as pessoas bem intencionadas que eu digo profissionalmente, tá? Bem intencionada para que sua empresa dê certo, é a melhor coisa, porque lógico que tem estresse, mas te dá mais tranquilidade, te dá mais confiança, te dá mais liberdade para você trabalhar. Então, a startup, ele traz esses aspectos positivos, e além de trabalhar equipe de primeira classe, tá? Hoje eu trabalho, o meu sócio, ele é MIT, MBA, outro sócio trabalhando no Uber Global, nossos desenvolvedores, por estar na China, eles ficam no Hangzhou, onde está o Alibaba, então eles são do Alibaba, eles já trabalham no Alipay. Então, você acaba trabalhando com profissionais de primeira classe, tá? Então, só para concluir, primeiro, pessoal, mestre Yoda, faça ou não faça, não existe tentativa. Segundo, trabalhar numa startup é tomar risco. Tomar risco é bom, tá? E você não precisa tomar um grande risco. Comece a tomar riscos pequenos, tá? Então, e tomar risco pode dar um grande retorno. Terceiro, trabalhando na startup, você vai estar cercado de pessoas boas, tá? Então, isso não tem coisa... acho que é uma experiência super gratificante. Eu recomendo bastante. Hoje eu estou super feliz e eu vou continuar essa jornada. Maravilha, Jai. Doutor Yun, o senhor tem alguma pergunta? Tenho assim, umas observações aqui, né? Quando estamos falando de risco aqui, gente, é como se fosse numa brincadeira de baralho, etc. e tal, né? Às vezes a gente aposta feijão, aposta milho, né? Porque sem apostar nada, tira um pouco da competitividade. Você tem que separar o que você quer apostar, como foi ontem no mercado financeiro. Quando se trata de jovem, não é muito o dinheiro, tá? É mais o seu tempo, preciosíssimo tempo. Mas quando você é jovem, você tem mais tempo em abundância do que dinheiro. Então, vale a pena você arriscar, nesse sentido. O bem comum, que a gente fala muito em bem comum, né? Numa startup, o bem comum realmente, como o Jaime disse, é muito mais acentuado. O bem comum é fazer a startup virar. Por quê? Porque é bonzinho? Não, porque se a startup virando, todo mundo vai virar. Vai ficar muito bom. Mas, Jaime, a pergunta que eu quero fazer é, posso dizer que, de uma certa forma, você transitou do digital marketing, né? Com todas as coisas que tem no mundo do digital marketing, que eu tive que ler, aprender para... Quem me ensinou tudo foi meu filho, né? Com as teses lá da faculdade dele, etc. Convergindo para, vamos dizer assim, na parte de fintech, é muito diferente? Não, eu acho que, assim, eu sou suspeito a falar isso, mas, assim, eu sou uma pessoa que olha as coisas, olhares com muito, assim, com simplicidade. Então, acho que trabalhar é muito similar, não é muito diferente. Mas, no meu caso, a minha migração foi, assim, foi muito
como é que eu posso dizer? Apesar que eu tenha a background de digital, na penúltima empresa que eu trabalhei como produto, marketing de produto. Então, esse background de marketing de produto, ele me ajudou a rapidamente atuar na fintech, porque, queira ou não, a startup, ele tem que construir um produto que seja aceitado pelos seus usuários. Então, todas as coisas que eu aprendi como produto, ele me ajudou bastante. E outra coisa, acho que quando a gente falou de fintech, é uma coisa muito importante ressaltar. Pessoal, fintech, você não precisa necessariamente ser formado em economia, entender do mercado financeiro, etc, tá? O que eu faço, tá? Eu entrei para ser marketing, tá? Porque minha formação, eu sou publicitário, tenho uma pós-graduação de data marketing, mas eu acabei me focando muito no produto e time de dados, tá? E hoje eu estou liderando a parte de operação também. Então, assim, a migração foi um pouco natural e deu para utilizar muitas das coisas que eu fazia no emprego anterior também. Vou trazer uma notícia para animar os nossos jovens aqui. E veio lá da Coreia, tá? E quem me perguntou foi o professor Tiago Reis, lá da GV, mas eu falei que eu era suspeito para responder e estava até impedido. A Coreia passou uma norma que está indo para sanção pelo presidente da Coreia, e ele vai sancionar porque o partido dele capitaneou, tá? Mas vai ser muito bom para vocês, Jane. É o primeiro país em que obrigou as Big Techs a abrir o sistema de pagamento. Não, por exemplo, a empresa da maçã não pode usar só o seu meio de pagamento. A outra empresa, eu não posso falar porque eu trabalho para as duas empresas, então eu não posso falar nada. Mas é a primeira norma, o Bill of Rights, né, a primeira norma que passou, e a Europa está super surpresa porque a Europa está trabalhando nisso na comunidade europeia. O que significa isso mercadologicamente? Tira toda essa parte jurídica que eu falei. Isso vai significar que não só nas empresas de meios de pagamento, tá? Não essas só grandes que nós temos aqui. Por exemplo, a Ali, a parte do braço financeiro dela, Ant Financial, vale mais até que o próprio Marketplace. Eu gosto da Ali pelo Ant Financial, que eu sempre fui apaixonado pelo sistema de pagamento deles. O UOL, Folha de São Paulo, vale muito mais pelo meio de pagamento. Isso vai fazer... Aí eu pergunto para todos vocês, tá? Isso vai fazer disparar o mercado, não só brasileiro, mas movimentar o mundo inteiro, né? Quebrar o monopólio? Eu suposto, assim, sim, eu acho que sim, porque isso vai gerar... Eu acho que é a questão da disrupção do mercado, né? Então, acho que esse tipo de movimento... Acho que o mercado tem que andar junto com o governo, e o governo tem esse papel fundamental de ter o papel arbitragem fundamental, eu acho. Então, eu acredito que isso vai gerar mais disrupção do mercado. Hoje, no Brasil, eu acredito que muitos empreendedores estão assim, olhando o ecossistema e todo momento está usando a sua criatividade de criar novos negócios. Que tipo de negócios que vai nascer, não sei. Mas eu acredito que vai criar uma disrupção muito grande, sim. E acrescentar que nós temos um novo marco legal de startups, que falta regulamentação, né? Que é... tirando algumas críticas, é extremamente interessante para ajudar no fomento de startups no Brasil, né? Mas, Carol, você que fica aí avaliando, você acha que esse marco legal... Eu tenho uma impressão que vai espalhar isso, né? O mercado já está crescendo muito, mesmo sem uma regulação específica, né? Eu acho que formalizando mais esse mercado e deixando as bases mais claras para todo mundo, gera mais confiança. Eu acho que assim como eu tinha o pré-conceito lá em 2015 de que startup era só coisa de doido, que eram tecnologias, né, não tão aplicáveis, na verdade o marco legal está só se alinhando com uma evolução do mercado que assim, não tem como voltar. Assim como até alguns anos atrás, toda a discussão de criptomoedas, né, fraude, pirâmide, sei lá o quê, e que os bancos centrais ou banindo de vez, tipo, não quero esse negócio aqui dentro, ou tentando regular o processo dentro de casa. Eu acho que é, de fato, estar acompanhando um processo que não tem volta. Eu vejo a Venture Capital, startups, como o grande motor de novas soluções para o mundo. Esse mercado de startup nunca mais vai morrer. Vai ter gente doida tendo ideias maravilhosas para sempre. E agora que esse mercado já existe, já inventaram, deram nome de Venture Capital, deram nome de startup,
eu não vejo volta. E, obviamente, ter uma regulação fomentada pelo governo só aumenta, fortalece as bases para que isso se desenvolva. Ou seja, muita oportunidade de trabalho e negócio para os nossos jovens, né? Olha, eu vou falar para você, se eu voltar à década de 90, quando eu comecei a procurar estágio, gente do céu, eu tinha na cabeça a lista das empresas para mandar, porque não tinha essas opções todas, entendeu? Então, sobre isso eu queria perguntar para o Jai. A hora de o jovem buscar uma oportunidade numa startup, qual é? Por exemplo, grande empresa, a gente sabe assim, se você não está formado, você não precisa nem ir. A startup ele tem que ter uma formação superior para se agregar a essa startup ou pode ser antes? Olha, você ser aprovado numa entrevista, mesmo sendo um startup de early stage, não é fácil, tá? A gente tem uma vaga aberta aqui, os testes que a gente faz aqui e o nível de resposta que a gente está obtendo aqui é realmente um nível bastante elevado, tá? Normalmente, os founders do startup, ou membros fundadores, são pessoas de primeira classe, como eu disse, tá? Nubank, vamos pegar o Nubank um exemplo, tá? O Davi Vélez, ele era Sequoia, uma das maiores venture capital dos Estados Unidos, tá? Fez Stanford. Pega a Cristina Junqueira, trabalhou muito tempo no Itaú, a engenharia, se não me engano, o UFRG, e fez o MBA lá no Callow, que é uma das melhores de marketing, tá? Então, assim, não é fácil. Agora, você está decidido, você tem uma área que você gosta, vamos supor que, vamos pegar como o exemplo da Diana, tá? Então, você é filho dos imigrantes coreanos, tem fashion, e você tem uma ambição grande de você querer trabalhar na área de fashion tech. Tá aqui, tá a Diana, o Maté, aqui tem o Michel também. Então, você pode já trabalhar nesses lugares, obviamente, esses três profissionais que eu acabei de mencionar não vão ter o processo seletivo tão fácil, é difícil, mas se você tem uma coisa decidida, faça isso. Agora, é muito normal você falar, mas não tem uma área que eu gosto. Eu sou formado em administração, engenharia, ou, sei lá, publicidade como eu, mas você não tem uma área que você gosta. Aí, o que eu recomendo? Não precisa ir numa startup, pode trabalhar numa corporação grande. Corporação grande também tem muita coisa que vai te ensinar, é muito bom também. Mas aí, acho que, aí também eu vou pegar um pouquinho o que a Diana falou. Um ano, né, as 4 estações, né, que a gente fala também 12 meses, é o ideal. Fica um ano, experimenta um pouquinho como que é a corporação, aprende um pouquinho de processo. Você não vai aprender tudo em um ano, mas depois você vai entendendo o que você realmente não gosta de fazer. Aí vai filtrando, aí vai sobrando o que você mais ou menos gosta. Aí você pode focar nessa área. Maravilha. Então, agora vamos abrir então, para os debates. Quem quiser fazer pergunta, então, levanta a mão para organizarmos aqui a fila. Eu já trouxe muitas perguntas que eu recebi, viu? Um monte de coisa que eu perguntei é que eu recebi aqui no meu WhatsApp, tá bom? Perfeito. Eu queria complementar com o que o Jai falou também, que assim, quando a gente vai contratar pessoas, a startup vai contratar, a gente sempre tenta buscar o melhor da pessoa. Mas, dependendo do estágio da startup, a pessoa tenta buscar a sua fortaleza e ver aonde que é encaixável dentro da empresa. A gente está procurando POs, a gente está procurando Scrum Masters, mas ele tem perfil de, sei lá, um outro tipo de perfil que encaixa em outro lugar. Você topa. Então, o legal, assim, eu não quero vender as startups, você trabalhar em startups, mas acho que o que é interessante você também começar uma carreira em startup é que, como tem essa volatilidade de crescimento e de mudança de áreas muito rápidas, mudança de estratégias muito rápidas, você acaba também experimentando várias áreas dentro da mesma startup, sabe? Então, isso que é interessante de vocês darem um pulo lá, darem uma olhada, uma conversada. E a outra coisa que eu acho muito interessante é que você começa... A ideia da startup também é você dar um fit cultural com a startup. Porque cada startup tem o seu tipo de gestão. Tem a gestão que é mais ombro a ombro, vamos junto. Tem a outra gestão que é um pouco mais hierárquico, e não tem nada certo e errado, né? Então, cada gestor vai seguir a sua forma de gerir as pessoas, mas você também olha o tipo de gestão e vê se faz o fit cultural,
que isso, na verdade, esse tipo de fit cultural é o que faz o Jai, a Dai, falar com um super sorriso na boca e falar que, sabe, não tem um pesadelo de segunda, sabe? Adoram trabalhar porque o ambiente que você está, além de ser acolhedor, motivador, dá umas cobranças em estudos, né? Que, como eu falei antes, você não vai nunca parar de estudar, você consegue também participar de outras áreas, dependendo do momento da startup. Bom, temos uma pergunta da Thalita. Acho que ela escreveu, né, Santa? Não, é outra pessoa que escreveu. Ah, tá. Thalita. Thalita, você está no ar? Está na sala? Não, não faz mal, Thalita, não está sabendo que o formulário. Não, seja, aqui a gente vai fazer bem informal, é como se fosse um papo de boteco, Thalita. Não sinta vergonha. Veja, você acha que quando a gente tinha a sua idade sabia perguntar direito? Não esquece, pode perguntar, viu, Thalita? Aliás, Thalita, me ajuda, que a minha função é tentar traduzir. Acho que ela está meio acanhada. Então, vamos para o David? Vai com outra pergunta, aí a Thalita... O David escreve. Tudo bem, Thalita, a gente vai responder o David, né? Depois você manda, tá bom? Isso. O David quer saber, então, o que vocês consideram mais importante no começo do negócio de alguma prioridade. Então, eu imagino que seja assim, o que é mais importante no começo? O que a gente tem que pensar na hora de fazer um negócio? Quer dizer, estou pensando em ser um empreendedor de uma startup. O que eu tenho que pensar em primeiro lugar? Vai lá, eu vou deixar mais para o Maté e para a Diana. Como a gente falou antes, a gente tem que entender as oportunidades e, na verdade, ver o ambiente caótico que você está olhando e ver a oportunidade de solucionar esse caos. Então, você olhar a dor da pessoa e a dor do setor, a dor da empresa, a dor de alguém e querer resolver. Mas o que eu queria deixar bem claro, você tem que se apaixonar por esse problema, sabe? Não se apaixonar pelo problema, mas assim, se apaixonar por problemas, que é um negócio que não para. Startup, eu falei, 50 problemas diferentes todos os dias, sabe? Então, você ter essa paixão por problema, em solucionar esse tipo de problema, que aí, acredito que o que você for montar é um bom caminho, é um bom começo, na verdade. Eu estou rindo, mas é engraçado. Bom, primeiro você precisa ter uma ideia. Vamos começar por aí, né? Uma ideia. Depois você precisa saber vender essa ideia. Então, que nem a Carolina estava falando, né? Muitas empresas começam fazendo um PowerPoint, uma apresentação. Então, faça uma apresentação para vender a sua ideia, para você poder conquistar um grupo de pessoas que queiram investir em vocês, né? Depois que você passou dessa fase de conquistar alguém, que foi o famoso 3Fs da Carolina, aí vem o MVP, que aí é o primeiro, o protótipo, né? Que seria na confecção a peça piloto. Bom, mas começa com uma ideia, não precisa ser assim, aquela ideia, tipo... Eu acho que dá para responder também de outra forma, né? Do ponto de vista do investidor, o que ele olha? Ele olha timing, ele olha time e olha a ideia. Então, é muito importante ver se essa ideia que você teve está num timing bom. Surgiu um cara criando o Netflix antes do Netflix, 2 anos antes, mas não tinha nem banda larga. E o cara quebrou. A ideia era muito boa, só que o timing não era bom. E esses investidores vão estar olhando muito o timing da ideia. Então, timing é um mar azul, é um mar vermelho. 2, a ideia em si, mas antes da ideia vem o time. Porque, assim como o Mata falou, a única certeza que você tem é que você vai mudar de ideia, vai pivotar no meio, não é o caminho que você está seguindo, você testou e errou. Você precisa, e um time muito bom, nessas situações, consegue pivotar. Um time muito ruim não consegue. Então, é preferível ter uma ideia não tão boa
mais um time muito bom do que uma ideia excelente com um time ruim, tá? Então, arranje um time bom. O principal da ideia também, muitas vezes quando você tem uma ideia genial, porque né, a gente entende-se quando tem uma ideia, a gente é um gênio, e aí essa genialidade você está com medo de compartilhar, porque alguém vai copiar a sua ideia e fazer antes que você, assim tem que tirar essa genialidade de você e conversar mesmo com os amigos, pessoas ao redor, para validar a primeira ideia, né? Você não vai pegar um PowerPoint e falar, Carolina, olha aqui, eu tenho uma ideia muito louca. Mas não, ela é uma investidora profissional, ela ajuda profissionalmente as startups. Então pega os amigos do lado, e se seus amigos estão falando, nossa, que ruim, ou os seus clientes em potencial, sabe? Vai ver os seus clientes, conversa com eles. Se existisse uma solução assim, você acha que vocês usariam? Aí começa a formatar a ideia. Por isso que até falando que o Semi tinha falado, né, que as startups, os founder, quem for, a gente é aberto, porque uma a gente ouve ideias e outra a gente compartilha ideias. Então essa troca de como é que fala? De generosidade, de troca de informações que faz tanto você crescer ou founder ou quem for crescer. Pode ver. Pode-se ver assim, pergunta aqui. Só um minutinho, pode-se ver assim, ouça a estatística. Não necessariamente se curve, porque vocês vão ver em filmes, em livros, em cantos de alguém que teve alguma ideia rejeitada, etc. e tal, e depois virou um grande. Só que isso, gente, é um caso assim, em 1 bilhão, 1 trilhão, né? E talvez a gente, bem modestamente, não seja o Steve Jobs reencarnando, Bill Gates, o Elon Musk, ou o Jeff Bezos, que também racionalizar um pouco, né? Tem um ponto que, assim, se a sua ideia, você tem medo de falar ela porque alguém pode copiar, então não adianta lançar ela, porque você vai lançar essa ideia e alguém vai copiar. Se a ideia depende de você e eu consigo executar e vocês conseguirem mostrar para o investidor que a ideia é boa, e porque você tem que ser o cara para executar, esse é o casamento perfeito, porque daí eu tenho uma barreira de entrada logo de começo. Então, se você tem medo de compartilhar a sua ideia, porque é uma ideia maravilhosa, e qualquer um pode fazer, então desculpa, porque qualquer um pode fazer, então talvez não valha o esforço. Tá? Bom, a pergunta da Thalita chegou aqui. Estamos estruturando uma startup dentro do edital de fomento local, já pensando internacionalizar já de início, focando na Ásia, Japão e Coreia. Porém, somos 3 ocidentais com ligações muito fracas com a Ásia. Acham ser possível isso? Eu tenho alguns exemplos que eu posso compartilhar com a Thalita. Obviamente, depende muito o teu produto, o modelo de negócio, mas eu queria contar 2 aspectos, tá? Primeiro, o aspecto história muito real, tá? A minha startup hoje chama Clavi, mas anteriormente nós chamávamos Credigo, tá? O que é Credigo? Credigo veio para o mercado brasileiro para a gente competir diretamente com o Guia Bolso. Guia Bolso, até 2018, recebeu $75 milhões de funding. Uma empresa super inovadora, né, de grande investimento. E a única coisa que o Guia Bolso tinha algo de diferente é que ele possibilitava a portabilidade dos dados financeiros dentro do ambiente, tá? Isso é uma coisa lá fora muito comum. Então, qual foi a tese dos 2 fundadores, tá? Inclusive, o nosso startup, ele nasceu através de um Venture Builder, tá? Não vou conseguir explicar o que é Venture Builder, mas você pode dar um Google que vai achar matérias boas. Então, tínhamos o Bruno, que é um dos sócios, tá? Ele estava no Venture Builder. Então, ele falou, vamos investir no Brasil, porque era um Venture Capital que investia nos países emergentes. Índia, Brasil e outros países. Então, eles falaram, vamos pegar um modelo de negócio que deu certo na China, unicórnio, tá? Muito grande, e vamos levar para o Brasil. Aí, vamos ver se no Brasil existe um modelo similar. Aí, eles acharam que existe um modelo similar Guia Bolso. Aí, eles analisaram o ecossistema e viram que existe uma oportunidade. E a maior barreira é tecnologia. Se a barreira é tecnologia, vamos contratar os chineses na China e vamos contratar um cara que entende bem o produto. Aí que entrou outro sócio chamado Stone, um chinês que fica no Hangzhou. Aí os 2 montaram a empresa e vieram para cá, tá? E a gente montou o Credigo.
Até que deu certo, tá? A gente teve um Product Market Fit, que é a aceitação do produto, tá? O mercado precisava desse tipo de produto. O que não deu certo? É a questão da localização. Então, a gente achando que as coisas de fora para cá vai dar certo, isso é um perigo, tá? Isso é um perigo muito grande, porque a localização é muito importante, porque a dor e o problema é muito diferente para cada região, tá? E ainda mais o Brasil, né? O Brasil é rico de cultura. No Brasil, a gente brinca bastante, né? Quem mora em São Paulo, aqui na região, né, perímetro de 3 quilômetros ou 4 quilômetros do centro, é uma bolha, tá? A referência que você tem desse perímetro de 4, 5 quilômetros de São Paulo centro não é Brasil, tá? Agora, outro aspecto que eu também quero compartilhar. Vamos pegar o Log. Log é uma empresa super grande, né? Foi fundado pelos franceses, o Fabien. Eles vieram no Brasil, depois de um MBA, acho que, se não me engano, fez o INSEAD, veio no Brasil e montou, e eles viram essa oportunidade. Eles viram que no Brasil, os motoboys, né, que os entregadores através da motocicleta, não tinha um gerador de demanda recorrente, uma plataforma inteligente, então eles montaram um Log. Hoje, como é que está o Log, né? Então tá muito grande, tá? Então, sem querendo dar mais palpite aí para você, Thalita. Thalita, você tem que ir para a Ásia, tá? Vai para a Coreia ou Japão, mora lá e você vai fazer esse tipo de trabalho. Então, melhor você ir lá, conhecer as pessoas do local e entender melhor quais são as dores, né? E o que o seu produto, o serviço pode resolver esse povo da Ásia. Bom, então, podemos fechar com essa pergunta do Vitor? Santa, tem mais uma última, rapidinho, acho que o Semi, a Carolina possam ajudar mais. Eu li, mas eu confesso que eu não sei responder. Tá bom? É só essa última que teve. Se quiser, eu leio aqui. Do Vitor? É do Vitor. Ele está perguntando o seguinte, gente. Na opinião de vocês, faz sentido eu ficar fazendo séries ABC e ficar vendendo parte da sua empresa até chegar a um ponto em que a empresa vale muito em equity, mas sua participação na empresa fica relevante? Ou faz mais sentido não crescer tanto em equity, mas sua participação ser quase toda? O que eu entendi disso é o seguinte, olha, se eu tiver 100% de 100, é 100. Se eu tiver 1% de 1 bi, 1 tri, eu acho que eu sou maior. Mas eu sigo para vocês, tá? É difícil esse ponto porque não tem receita pronta. Então, depende muito de caso a caso. Eu acho válido a gente mencionar que, ultimamente, no Brasil também, seguindo uma tendência do resto do mundo, já vem surgindo iniciativas de Venture Debt. Então, que ao invés de você vender participação, alguns fundos de investimento que, de fato, fazem empréstimos para startups. No Brasil, ainda engatinhando. Mas por que o Venture Debt é tão importante? Exatamente para tentar evitar que um founder abra mão de um grande equity por um funding que não está no momento certo. Então, o que seria o mundo ideal? Uma empresa já ter um pouco de tração, já ter uma projeção interessante de crescimento, com um valuation legal, e precificar a rodada Série A, B ou C nesse valuation interessante. É o ideal. Porém, se esse founder não tem dinheiro nem para rodar um MVP, ou nem para lançar um novo produto, vale ele manter 100% do negócio e deixar o negócio ainda tímido por falta de funding? Então, é exatamente o ponto que Ion levantou. 100% de nada ou 1% de 1 bi ou 1 tri. Não tem receita pronta, Porque, mas... Carolina, se não rodar, não vai virar nada, né? Se não rodar, não roda nada. Então, é necessário um dinheiro para que você consiga fazer os desenvolvimentos básicos. E aí também vem a parte de crescimentos orgânicos ou inorgânicos, né? O Jai falou do Nubank. O Nubank continua fazendo altíssimas captações com valuations cada vez maiores, entregando cada vez mais melhorias nos seus produtos. Existe um limite? Eu não sei quanto o Davi Velez tem de equity no Nubank. Eu imagino que, se a gente pensar em 100% de participação, ele já é minoritário. A gente pode trocar ali ações preferenciais, de ordinárias, eventualmente tem um poder de... Mas eu acho que ele não tem nem 50%. E está na lista de bilionários do mundo. Então, assim, foi a cada passo conseguindo captações relevantes para trazer o negócio onde está hoje. Eu confio muito em Venture Debt. Eu acho que é um mercado que tende a crescer no Brasil e ajudar empreendedores exatamente a terem aquele capital de giro, aquele capital de respiro
para dar um boom de crescimento e aí sim captar no valuation mais acima. E mais uma adição para vocês. Essa semana ou semana passada para cá, o Brasil, em termos de regulação, se ajustou à corrente moderna, em que você pode ter controle da companhia sendo minoritário, tá? Isso era uma coisa complicada no Brasil, agora já tem uma regulação específica. Estamos caminhando. O problema é o boquirroto maior, mas a parte econômica, microeconômica, estamos caminhando. Temi, você quer falar alguma coisa? Para complementar aqui, tem o que é uma startup? Uma startup é uma empresa de crescimento acelerado. O que basicamente ela faz, tá? Uma empresa tradicional, uma empresa boa tradicional, ela tem a curva de crescimento. É uma curva ascendente e ela cresce ao longo do tempo. A startup, por ela ser muito escalável, e quando você acerta o Product Market Fit, você capta dinheiro no mercado para quê? Para antecipar as receitas futuras. Então, eu reinvestindo dinheiro, eu conseguiria crescer, sei lá, 2 vezes ao ano. Mas se eu pegar esse dinheiro e antecipar isso daí, em vez de contratar 2 funcionários, contratar 10 funcionários, eu consigo antecipar essa receita futura, o que me dá essa curva de exponencialidade. Então, basicamente é isso. Eu antecipo do lançamento de produto, eu antecipo o desenvolvimento, eu antecipo marketing, eu antecipo tudo. Por quê? Product Market Fit encaixado, totalmente exponencial, não vai ser a tecnologia me ajuda a poder multiplicar meu resultado. Então, eu faço isso por uma decisão própria, porque eu cresço mais rápido, conquisto mais mercado, ganho market share, ganho relevância, crio uma barreira de entrada para os meus concorrentes. Então, não é que eu quero captar porque eu quero captar, porque é isso, sabe? Eu conheço startups que só usaram bootstrap, né? Eles cresceram por dinheiro próprio ou BNDES, dívida, né? E a curva deles é uma curva interessante, ele duplica de tamanho a cada 2 anos, mas com certeza isso prova que o produto tem um mercado, já está ajustado, e com mais dinheiro ele poderia crescer muito mais. É uma decisão da startup, tá? E aí você, é o que a Carol falou, você abrir mão de equity por uma empresa que é uma empresa que vai ter sucesso, é o dinheiro mais caro que você vai pegar na vida. O venture debt é melhor. Só que talvez para o nível de necessidade de capital que você precise, você tem que captar ainda equity. E hoje o venture debt é mais para SaaS, que plataformas, software as a service, e não para qualquer tipo de startup, tá? Então, tem essa restrição de capital, tem essa necessidade para crescimento acelerado, e aí sim você enxerga a curva exponencial no Nubank. Se ele não captasse e ele fosse na curva tradicional, primeiro que ele está queimando caixa, ele vai precisar de dinheiro, ele vai estar com uma dívida altíssima. Depois que, efetivamente, os players que surgiram, e foram inúmeros, não foi só um, teria conquistado muito mais o mercado que eles, e talvez o valuation deles estivesse uma fração do que está hoje. Tá? Então, é uma decisão da empresa, é uma necessidade que acontece pensando em conquistar o mercado num curto espaço de tempo, uma vez que está tudo encaixadinho. Tá? Então, pode fazer, pode não fazer, não fazendo, provavelmente a concorrência vai vir. Geralmente a concorrência vai com mais dinheiro, mais recurso, e a gente é igual, eu falo que é igual aos Estados Unidos, né? Você cria um negócio interessante, cria o Yogo Berry, amanhã tem 10 caras, 10 vezes mais ricos do meu lado, me quebrando. Então, talvez seja melhor eu captar e ser o dominante aqui, tá? Acho que agora ficamos por aqui, né? Vamos jantar. Agora ficamos por aqui. Bom, então, estamos encerrando o nosso terceiro painel aqui do K-Mentoring Week. Amanhã realizaremos o 4º painel, então, sobre o setor fashion. E em nome da Octa aqui, eu queria agradecer a todos os participantes, o Dr. Yunki Lee, Semi Kim, o Mateu Kim, a Carolina Nakaoshi, a Diana Chang e o Jaili. Então, obrigada também a quem nos acompanhou até aqui. E nos vemos amanhã, então, às 19 horas para a próxima rodada. Muito obrigado, pessoal. Então, uma boa noite. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Prazer falar com vocês, pessoal. Boa noite. Valeu.